adiante no texto. Mas voltando alguns anos antes, talvez uns 10 anos, Jacó vai para Harã, nos fala Harã. E a Bíblia diz que ele, cansado, para num lugar e dorme, põe uma pedra por sua cabeceira. E naquela noite de sono, ele tem um sonho de uma escada que tocava os céus. E os anjos subiam, e os anjos desciam. E Deus falou com Jacó. Falou da promessa dada a Abraão e a Isaac. Ele fica maravilhado. E quando ele acorda, ele fala: Deus está aqui. Estava aqui, eu não sabia. Este não é um outro lugar senão a casa de Deus. Ele pega a pedra, unge com azeite e faz votos a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Jacó, o enganador, o trapaceiro, aquele que o nome dele já era uma tragédia, Jacó tornou-se o pai das 12 tribos que encabeça a nação de Israel. Lá em Israel, Jacó é lembrado. A sua esposa Raquel também é lembrada na porta de Efratas, onde está a sua sepultura. E Jacó, no seu desejo em que as promessas de Deus se cumprissem na sua vida, o texto diz que Deus, ao iniciar a sua peregrinação em busca do cumprimento da promessa, o irmão perseguindo, querendo matá-lo, numa ocasião, ele manda os seus homens para se encontrar com Esaú e diz: vá à frente primeiro alguém com presentes para aplacar a ira de Esaú, para que quando ele receber os presentes que eu levo para ele, ele possa abrandar um pouco a sua fúria. Deus trabalhando na caminhada de Jacó, irmãos. Era necessária uma caminhada. Ele diante do pai, o pai pergunta: quem é você? Você é Esaú? Não, eu sou. Não, você é Jacó? Estou sentindo que você é Jacó. Não, eu sou Esaú. Ele mente para o pai. Passa depois 20 anos. Jacó agora está diante de Deus. Deus sabia o seu nome. Era o tempo que Deus ia virar a história de Jacó. Seria a época em que Deus ia cumprir as promessas que ele havia falado a Abraão e a Isaac. Mas nesse encontro que Jacó teve com Deus, ele não podia mentir. Ele tinha que falar a verdade. Deus ia mudar a história dele, ia mudar o nome dele. E ele está lá lutando, irmãos. Interessante que o anjo que ali, na linguagem teológica, teofania, o próprio Cristo estava ali. Ele deixa Jacó prevalecer. E quando o anjo tem por si que é hora de partir, ele diz: deixa-me embora. Não vou te deixar. Não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Mas foi Deus que falou para Jacó que não ia deixar ele. Porque ai de nós se Deus nos deixar, irmãos. Se Ele tirar os olhos de nós, se a sua mão não estiver conosco, irmãos. Somos os mais miseráveis se nós andarmos e vivermos sem a presença de Deus. Deus falou: eu não vou te deixar, Jacó, não te deixarei até que o propósito se cumpra na sua vida. Não que ele ia deixar depois, mas a presença protetora, a presença que supre, que supriu o alimento, as roupas, aquilo que Jacó havia prometido para o Senhor. E ele fala: qual é o teu nome? E agora? Há uma hora que nós nos deparamos com Deus. Há uma hora que Deus vai se encontrar conosco em alguma situação, e aquilo que deixamos por fazer, aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, a promessa que Ele tem falado com você, e sabe que você sabe disso. Nós às vezes queremos nos sabotar, não é? Não entendo. Não, você entende, porque Deus,
Ele fala conosco, Ele se revela para nós de forma que nós entendamos, irmãos. Deus não é um professor despreparado. Ele sabe o que está ensinando, e sabe como ensinar, e sabe quando nós entendemos. Mas às vezes nós não queremos entender, porque é mais fácil a gente passar por ignorante e falar, olha, eu não sabia disso, mas Deus sabe o nível do nosso entendimento, da nossa compreensão. E Ele vai um dia se encontrar conosco. E a vida inteira, às vezes, nós falamos mentira para nós mesmos, nós nos enganamos, nós queremos fugir um pouco da regra, porque a regra às vezes é custoso, dói, exige um sacrifício, e muitas vezes nós não queremos fazer esse sacrifício, achamos que, o reino de Deus é bênção, e é bênção mesmo, mas há um tempo que Deus nos chama, e se nós não falarmos a verdade para Ele, sabe o que acontece? A gente perde a bênção. Eu conheço muitos que estão perdendo uma bênção, irmãos. Que já perderam a bênção. Porque se gastou, buscou, não atentou, não obedeceu e não entendeu o propósito do encontro. Deus vai nos abençoando, a gente acha que está tudo bem. Mas tem uma hora que Ele vai chamar você para prestar conta. Está na Bíblia, tem várias parábolas de Jesus na figura do Senhor, prestando conta com os seus senhores, os seus subordinados. Ele chama para fazer conta. E observe que o que ganhou 5 falou, Senhor, eu granjeei mais 5, está aqui. Os 5 teu e os 5 que eu granjeei. Depois, o que ganhou 2, trouxe 2 e mais 2, está aqui o que eu granjeei. E ele fala para os 2, servo bom e fiel. Um pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Deus está falando sobre o talento que Ele nos deu, que nós não podemos enterrar, irmãos. Nós temos que estar atentos, porque nós estamos chegando no tempo do fim. O tempo que haverá o tribunal de Cristo. Isso aí não é julgamento para ir para o inferno, é julgamento das nossas obras. É para receber ou não receber galardão. E o que ganhou um talento ficou indignado. Observe que Deus não dá 5 porque é melhor, dá 2 porque é um pouco melhor, e dá 1 porque não é melhor. É uma forma de Deus provar cada um de nós. Porque o que tem 1, Ele granjeia mais 1, e Deus se agrada, dá mais 2, depois Deus pode tirar de quem não granjeou, fala, tira dele e dá para esse. Deus pode enriquecer, Ele quer ver a motivação, Ele quer ver se você se atenta para aquilo que Ele falou com você, porque Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós, irmãos. E ela vai até onde você limita ela, porque Deus não tem limite para estabelecer propósito na nossa vida. O propósito de Deus sempre é uma porta que você não consegue alcançar com os olhos o tamanho de tão grande que é, mas nós limitamos as promessas de Deus em função da nossa busca, que às vezes não é tão intensa. No encontro a gente não luta, a gente pode ir embora, quer ir, pode ir embora. Eu não vou falar a verdade. Jacó teve que falar a verdade, meu nome é Jacó. O anjo disse para ele assim, como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceste. Não te chamarás mais Jacó, mas será chamado Israel. Porque um príncipe lutaste com Deus. Sabe quem é o príncipe? Houve um príncipe na história que renunciou ao trono para buscar e descobrir por que as pessoas sofrem. Estudou muito, o nome dele é Siddhartha Gautama, Buda, porque ele queria erradicar o sofrimento na vida das pessoas, até hoje no inferno tentando descobrir isso aí, né? Se ele não foi salvo. E as pessoas seguem esse homem, acham que há uma possibilidade de neutralizar o sofrimento através do pensamento positivo, através da espiritualidade. Irmãos, observe uma coisa. Quando Jacó, na sua luta com Deus, na sua caminhada, em todo o processo que ele caminhou, observe que até o confronto com seu irmão, ele manda presentes. Se nós trazemos para a nossa vida hoje, quando o anjo fala, como o príncipe lutaste com Deus. Quem é um príncipe? Alguém que é treinado para ser rei. Tem que aprender a falar muitos idiomas, tem que aprender a arrumar o paletó,
tem que aprender a se posturar quando está falando, tem que saber entrar, saber sair, tem que ter uma educação refinada. O príncipe ele é treinado por pessoas específicas, para um tratamento, para ter uma postura, para ser alguém elitizado. Pelo menos essa é uma tradição da monarquia. O príncipe tem que ser treinado para ser alguém fino, extremamente cortês, educado. E quando fala de luta, e o anjo muda a história de Jacó, coloca o nome dele de Israel, e diz: você é um príncipe, você lutou com Deus. Está falando que na caminhada cristã que nós caminhamos, até chegar a Jaboca, ser abençoado, a gente tem que ter atitude de príncipe. Porque nós reclamamos de tudo. Prova, sim ou não? Nós não aceitamos. Não, está tudo bem. A viúva foi interrogada: como é que está seu filho? Ele estava morto. Está tudo bem com ele. Aleluia. Lutar como príncipe, alcançar a vitória, encontrar-se com Deus, Deus mudar a sua história. A gente tem que caminhar como um príncipe, irmãos. A gente tem que procurar aprender a ética cristã, o tratamento com as pessoas, a forma como lidamos com Deus no meio de contrariedades que nós passamos. Eu orei, mas Ele não me respondeu. Bendito seja o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor. É ter Deus por confiança, acreditar que Ele sabe o que faz. Ele sabe trabalhar com muita precisão para arrancar as nossas arestas. E se nós ficamos reclamando, sabe o que acontece? A gente vai dando voltinha, a gente não sai do lugar. Existem padrões para estabelecer o reino de Deus na vida de cada um de nós, irmãos, na ética cristã, porque a estética, a beleza é externa, mas a ética, a beleza é interna. Então, a gente tem que aprender todos os dias com a Bíblia, com a palavra de Deus, o tratamento, irmãos, que Deus está nos dando para nos aperfeiçoar. E como lidar com isso? Porque às vezes eu jogo faísca em você, porque eu não estou bem. Eu esqueço que eu tenho que ser príncipe, que eu não posso deturpar o propósito do tratamento de Deus. Deus não quer nos matar, irmãos. Essa luta que você passa, essa fase que você não compreende o porquê, não se preocupe, não tente entender. Glorifica a Deus, entenda que há um propósito santo e sábio de Deus nessa situação que você está vivendo, e que logo você vai se encontrar com Ele. Se você fizer tudo certinho, falar a verdade para o Senhor, Ele vai mudar a sua história. Mas imagine só, eu me encontro com Ele, mas eu estou soltando faísca para todo lado. Eu não estou sendo muito recíproco com Deus, porque não parece que há um tratamento cuidadoso dele comigo, porque às vezes nos falta as coisas. Sim, não, irmãos, nos falta. Você ora, Ele não te atende. Você fala com Ele, parece que Ele não responde. Observe que Jó começou na luta, o diabo fazia de tudo para Jó entender que era Deus que estava fazendo aquelas tragédias com ele. E Deus se cala com Jó, Deus não fala com Jó. Deus fala só no final. E ele tem que orar também para aqueles que perseguiram ele. Só no final da prova de Jó, e foi grande a luta dele, que Deus fala com ele, irmãos. E às vezes Deus se cala com a gente. E a gente fica querendo que Deus nos responda, mas você não responde. Você não responde, Ele também está pondo uma prova para você responder. A prova tem um propósito. A gente tem que orar todos os dias, Senhor, qual é o propósito dessa prova? Eu queria entender o propósito da prova. Mas nós não fazemos isso, nós queremos entender quando o Senhor vai me dar a vitória. Não é isso, a vitória deixa no tempo de Deus. Nós temos que entender, Senhor, por quê? O que o Senhor está querendo de mim? Qual atitude? Aquilo que eu tenho que deixar, aquilo que eu tenho que fazer. Irmãos, prova fala para nos aprovar. Deus não permite nós sofrermos porque Ele é mau, quer ver você sofrendo. Não, Deus não quer ver nós sofrendo. Deus não quer ver você sofrendo, passando por dificuldade. Nós temos que procurar entendermos por que Deus está permitindo isso, o que Ele quer que eu faça, o que Ele está querendo tirar de mim. Porque se nós não entendermos o processo e a gente caminhar em direção para aquilo que Deus quer realizar, a prova passa, irmãos. Como tem uma frase aí que eu aprendi em Portugal: melhora que a prova passa.
Deus já prometeu para cada um de nós: eu não vou te deixar. Não vou te desamparar. Mas às vezes nós esquecemos que somos príncipes, ficamos dizendo: Deus me deixou, Deus me abandonou. Eu já vi gente falar isso aí. Deus parece que me deixou. E sabe quem gosta disso? Satanás, irmãos. Satanás. Ele trabalha com brecha, com legalidade. Trabalha com legalidade. Já foi provado até na ciência, né, que ler Bíblia e orar faz um bem que você não tem ideia para a saúde. Para a saúde, ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você fica cheio, vamos usar uma linguagem padrão humana, positividade, cheio de coisas boas na cabeça. Estarei contigo, Deus é vitória, Deus é bom, Deus nos leva para o céu, Ele perdoa os nossos pecados, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso pai, Ele é a nossa mãe. Nós só temos palavras boas na Bíblia que vêm acalentar o nosso coração. Então ler a Bíblia faz bem. Agora, ela alcança uma dimensão muito maior do que se fala por aí nos estudos acadêmicos, que ler a Bíblia é bom. Já descobriram isso, e isso é ensinado na psicologia, irmãos. Ler um bom livro. Qual é o livro bom? É a Bíblia, irmãos. Ora, quando você ora, existe um processo na ciência que eles explicam por que orar faz bem. Alguém cristão que estudou isso aí, faz bem, porque você põe para fora tudo que não presta. Você derrama as lágrimas, faz bem para a mente. Uma pessoa que ora, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, as pessoas que oram e as pessoas que lêem a Bíblia são muito mais saudáveis. Inclusive, um grande médico brasileiro que mora há muitos anos nos Estados Unidos, ele fazia tudo certinho para não ficar doente. Não comia açúcar, não comia sal, não comia gordura de animal. A comida dele era santa, irmãos, era santa, porque tudo que faz bem à saúde. E ele teve um problema sério de saúde. Ele descobriu que é o estresse, a falta de confiança. Os problemas, a gente não lê a Bíblia e fica tentando encontrar solução nas pessoas. Olha, ora por mim. E vamos lá no YouTube assistir as lives e tem lá os profetas lá, né? E fala tudo aquilo que você quer ouvir. Deus, por vezes, Ele gosta mais de nos confrontar do que falar aquilo que nós queremos ouvir, irmãos. Deus gosta de nos confrontar. É exatamente isso que culminou na grande vitória de Jacó, quando ele foi chamado Israel. Aleluia! Hoje é a nação que tem esse nome. Jacó velho sente que a morte está chegando, que Deus iria recolher. Ele chama os seus filhos. Ele fala: Rubem, meu primogênito. Ele fala: Isacar, jumento de ossos fortes. Tudo era promessa de Deus. E quando chega a Judá, ele fala assim: você é um leãozinho. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. A promessa messiânica estava sobre Judá, irmãos. Nós não entendemos a dimensão da grandeza dessa promessa de ser ancestral de Jesus. Deus fez uma nação através dos patriarcas, a qual Jacó inicialmente não estava dentro, porque não era o primogênito. Mas quando você decide buscar a Deus, irmãos, como diz um pastor, há muitos anos falava isso, se você busca Deus, se você quer Deus, se você desejar, não há nada que possa impedir. Nem a sua família, nem a sua nacionalidade, nem as suas instruções, nem a sua cor, nem o seu tamanho, nem as suas posses. Nada impede, irmãos, se você querer, desejar. E esse pastor, irmãos, a mãe dele tentou abortar ele umas 3 vezes, chegou até a machucá-lo quando estava no ventre. Mas Deus quis que ele nascesse. Ele nunca conheceu o pai dele. A mãe dele se prostituía. Hoje é um pastor renomado, deputado federal. Era um aborto, era alguém que não era desejado. Mas ele buscou, ele desejou. Ele disse que todas as vezes que tinha oração, ele vinha na frente e olhava na frente. Era para pecador, mas ele vinha na frente também. Ele teve um desejo de buscar.
Esta é a promessa que tinha na vida do patriarca, irmãos, dos patriarcas. E Jacó olhou aquilo, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero ser portador dessa promessa. E alguém disse, você não é o primogênito, não sei. Eu vou entrar pelo telhado, mas eu vou estar diante dele. Aleluia. Deus fez uma promessa para cada um de nós. Que Ele não vai deixar se firme nessa promessa. Jacó estava no início, porque uma das táticas de Satanás para tirar-nos do caminho é dizer que Deus se afastou da gente. É que Deus não olha para você. E se a gente acredita nessas mentiras, a gente fica, é verdade. Ele fica conversando com demônios e nem sabe o que está falando com eles. Ele fala, é verdade mesmo, Deus te deixou. Aí você fica desmotivado, não consegue nem ver a promessa, não consegue se animar, porque Deus se esqueceu de mim. Ele falou, eu não te deixarei. Jacó havia vindo de um lugar, irmãos, e Jacó vinha com um certo peso, porque ele dizia assim, no meio da criação, né, as estradas são minhas, nascia as estradas. Ele parece que estava usando uma mágica, né? Ele punha lá umas cores listradas, e quando a vaca ia parir, ou a ovelha, ela ficava olhando nas listas, nasciam os bezerros listrados. Ela falou assim, que negócio é esse? E eu falo que as estradas são minhas, as ovelhas nascem sem as listras. E quando eu falo que assim as listras são minhas, nascem as estradas. Você está me roubando? Você está me ser feiticeiro, rapaz? Não, o Senhor está comigo. Não é que Deus honra coisas erradas, irmãos. É que Deus vê o coração das pessoas. Deus vê o que está lá dentro do coração. Nós olhamos a aparência e às vezes julgamos alguém porque não está fazendo certo, mas Deus está vendo aquilo que nós não conseguimos ver. E às vezes nós nos identificamos com alguém rejeitado porque as pessoas nos veem assim, porque vê os nossos defeitos, mas sabe que há um grande lá em cima que vê quem é você. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Deus vê quem somos na íntegra.